Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 22 de fevereiro. Agora na Espanha, 10 horas e 36 minutos. No Brasil, 6 e 36 da manhã. Gente, diante de toda a bizarrice de ontem e ao longo da madrugada, envolvendo o hackeamento contra a Bybit, eu acho que a BTC até que performou muito bem. A gente basicamente rejeitou o transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner. Aqui no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a BTC parece que está desenhando uma congestão que tem por centro a própria VWAP mensal. Nós somos obrigados a reconhecer que o mercado em geral performou muito melhor do que eu esperava diante de uma bizarrice e de um hackeamento dessa magnitude, 1,4 bilhão de dólares, e todo o FUD envolvido depois desse hackeamento contra a Bybit, que segue solvente e operando as retiradas normalmente. Agora os investigadores on-chain dão conta de que o responsável por esse hackeamento foi o grupo Lazarus da Coreia do Norte. Mas enfim, o CZ, o dono da Binance, sugeriu que a Bybit suspendesse as retiradas. A Bybit disse que 1,4 bi é muito dinheiro, mas não é capaz de quebrar a Bybit. Enfim, vamos ver exatamente como vai se desdobrar. A Bybit segue operando os saques regularmente. Eu fiz um saque ontem, eu tinha poucos recursos na Bybit e foi concluído com sucesso. Ou seja, ela segue operando os saques, segue solvente. Agora se descobriu, né, que os public addresses envolvidos nesse hackeamento levam para o grupo Lazarus da Coreia do Norte. Eu fico imaginando, gente, como que uma corporação do tamanho da Bybit operava um cold wallet que era multisig, né, que exigia multi-assinatura para poder ter acesso às ETHs vinculadas àquele cold wallet, mas que, na verdade, era administrado, o cold wallet, as ETHs dessa carteira multisig, era administrada por um smart contract cuja alteração foi iniciada por um endereço externo ao endereço dos controladores. Ou seja, a alteração nesse smart contract que controlava essas 1.4 essas ETHs no valor de 1.4 bi, como que um smart contract pode ter sido alterado a partir de um endereço externo. Ou seja, quando essas corretoras dizem que ostentam uma segurança robusta, vocês precisam entender que os hackers eles não têm pressa, eles basicamente não têm nenhuma, eles são muito pacientes e qualquer vulnerabilidade é explorada. Ou seja, basicamente um dos diretores aceitou a transação de alteração do contrato inteligente que gerenciava essa montanha de ETH e aí uma segunda assinatura ultimou a alteração e entregou a titularidade dos Ethers para o grupo Lazarus da Coreia do Norte. Vocês vejam que bizarrice que foi esse hackeamento contra a Bybit. Gente, fundamentalmente nada mudou aqui no gráfico diário ancorado pelas três linhas do canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. Houve mais uma rejeição de transpasse para a banda superior. Nada mudou também no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Nada mudou no gráfico de Renko. Basicamente, a gente voltou a estressar a base da nuvem de Shimoku no Renko com box de $2.000. Ou seja, só um sujeito mal intencionado ou míope ou ostentando uma desonestidade intelectual para enxergar algo que não seja topos ascendentes e fundos ascendentes. Isso aqui fatalmente em algum momento vai explodir para mais de 130, talvez $150.000. Não ousem estar desembarcados. Eu sei que as hienas escandalosas e saltitantes propalaram ontem que o mundo cripto ia desabar, que a corretiva seria brutal. Eles estavam achando que a gente viveria um evento FTX 2.0 e o resultado foi esse. O mercado em geral se manteve muito melhor do que eu esperava.
Eu confesso que 1,4 bi de dólares poderia, teoricamente, suspender os saques da Bybit, mas eu acho que a manutenção dos saques também acalmou bastante o mercado. Eu tenho para mim que 1,4 bi, eu acho que é o lucro da Bybit de alguns meses, talvez de anos. Eles provavelmente vão se recuperar desse baque. Isso fica como um alerta, um duro recado para os gestores de grandes cefais, no sentido de que mesmo cold wallets com multi-assinaturas robustos o suficiente para supostamente evitar um acesso indevido a esses recursos, vocês vejam que eles se preocuparam com a necessidade de múltiplas assinaturas, mas esqueceram que uma transação de pouquíssimos dólares ali, só o necessário para o gás ETH alterar o smart contract, que por sua vez controlava as assinaturas, entregou a titularidade dessa montanha de ETHs para o grupo Lazarus da Coreia do Norte. Ou seja, o mundo cripto ele não admite segunda chance. Por isso que eu falo, para quem opera no mundo cripto, gastar ali 100, 150 dólares para comprar um Ledger ou um Trezor é um investimento módico diante da imensa possibilidade de riscos desnecessários aos quais vocês ficariam sujeitos se não tivessem um cold wallet. Na minha leitura, você comprando um cold wallet, um Ledger, ou não precisa ser um Strax, pode ser um Ledger X. Eu comprei o Strax, é muito bom, mas um Ledger X já é o suficiente, ou até um Nano, que é o mais baratinho, ou um Trezor mais simples. Eles se conectam facilmente ao MetaMask e vocês evitam 99% dos problemas. Você operar com um Ledger ou um Trezor não evitaria, por exemplo, que vocês visitassem uma plataforma phishing e autorizassem ali no dispositivo a interação com o protocolo malicioso. Mas no Gemas Altcoin Alert, hoje eu acabei inclusive de subir um módulo sobre isso, sobre autocustódia. Eu ensino vocês a fazerem o caminho seguro para evitar protocolos, esse tipo de golpe, protocolos phishing, que basicamente tentam imitar um protocolo autêntico e vocês acabam interagindo com uma DeFi maliciosa. Esse seria o único risco, vocês autorizarem a interação com um protocolo malicioso. Mas lá no Gemas Altcoin Alert eu ensino a interpretar aqueles pop-ups, que são aquelas janelas do MetaMask ou da Phantom que aparecem e que só autorizam leitura e início de transação. Eu ensino tudo isso para vocês basicamente terem segurança na navegação junto ao Web3. Eu vou repetir, o mundo cripto não admite segunda chance. Se vocês eventualmente autorizarem um protocolo a interagir com o seu public address, iniciar e concluir transações, vocês perderam tudo. Sempre que aparecer um pop-up pedindo autorização para concluir transações, vocês perderam tudo. Nenhum protocolo de DeFi legítimo vai te pedir para ler, iniciar e concluir transações. Todos iniciam transação, mas não concluem. E todos pedem autorização para iniciar transações sem concluir. Mas tudo isso eu ensino nos Gemas para vocês navegarem de forma segura. E outra, com esse movimento de abstração das contas, o que é a abstração das contas? São basicamente a oferta de public addresses das principais redes, ETH, Solana, TRX, pelas Big Techs. Então a minha mãe, que tem lá o fulaninha@gmail.com, ela basicamente, por ter essa conta, porque se a gente parar para pensar, o que é um fulaninho@gmail.com? É um public address. A private key da minha mãe é a senha e o 2FA que ela usa para poder acessar o Gmail dela. Fundamentalmente, isso não se diferencia em nada da Web3. Quando ela acessar o fulaninha@gmail dela, ela vai estar acessando agora com a abstração das contas pelas Big Techs e a regulamentação das stablecoins,
Gmail vai ofertar acesso a public addresses de ETH, TRX, Solana, mas a private key vai estar com a Big Tech. Mas isso vai aumentar a base de usuários de uma forma brutal e a segurança também de uma forma brutal. Porque ao invés de aparecer o pop-up do MetaMask, como a transação vai ter que ser ultimada pela Big Tech, vai aparecer um alerta do Gmail indicando o que a plataforma da Web3 está exigindo em termos de autorização. Gente, as pessoas elas têm uma incapacidade de ligar o queijo ao ratinho. Vocês têm noção da mega explosão da base de usuários que a Web3 está prestes a presenciar com a regulamentação das stablecoins pelo governo Trump? Vocês acham que a Apple fica vendo a lucratividade da Tether, que lucrou 13 bi no último ano, e eles estão parados olhando isso, vendo que há 2 anos atrás a quantidade de Tether em circulação era 70 bi, agora já está em quase 280 bi. E basicamente eles emitem esses Tethers, os SDTs, e pegam essa grana e jogam em títulos de curto prazo, os bonds do Tesouro Americano. E eles retroalimentam uma lucratividade brutal só com os juros desse título de curto prazo. E os juros não estão baixos, estão ali em torno de 4, 4,5% ao ano. Vocês acham que a Apple ou a Alphabet, Google, enfim, as Big Techs, elas estão olhando para isso e elas estão basicamente sedentas pela regulamentação para justamente promover a abstração das contas e as pessoas irem num restaurante não precisarem mais ficar aproximando o iPhone de uma maquininha que cobra a anuidade do usuário e 5% do comerciante numa bizarrice paleozoica, sabendo que era só escanear um QR Code e transferir os dólares Apples ou Apple USD lá na rede Solana a um custo quase zerado, tanto para o usuário quanto para o comerciante. Mas isso vai acontecer muito mais rápido do que vocês imaginam. E a lucratividade das Big Techs com essas emissões de stablecoins vai explodir para a estratosfera. E o mercado obrigacionista norte-americano vai agradecer, porque as Big Techs serão ávidas compradoras de títulos de curto prazo do governo americano. Tá tudo se encaixando para uma mega explosão de liquidez nas DeFis. E aí vocês ficam ouvindo subprotozoários. Vocês ficam ouvindo subminerais. Vocês ficam ouvindo supostos cripto-influencers que ainda vão precisar de 2 bilhões de anos para ter 2 neurônios, um dando curto-circuito com o outro. Gente, despoluam os seus TikToks, despoluam os seus Instagrams. Quem quiser promover uma imersão em DeFi, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali, além de eu ter selecionado as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, eu subdividi em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, Def AI, RWA. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock e a Fidelity estão tokenizando o mercado obrigacionista norte-americano. Treasuries, Bonds, T-Bills, estão todos virando tokens ERC20 na rede ETH. E tem ex-BBB falando em inverno cripto. E tem gente acreditando. Aí, meus amigos, se vocês não derem o unfollow nesse pessoal, vocês vão continuar bebendo chorume destilado nas redes. E a gritaria dessas hienas quando o mundo cripto sofre um revés, que basicamente nem teve força para desenhar um fundo descendente em relação à agulhada de 18 de fevereiro. Em 18 de fevereiro, agulhou para 93,388. Na suposta quebra da Bybit, que não quebrou, só foi hackeada, agulhamos para 94,871. Gente, fundos ascendentes, topos descendentes. Em qualquer fonte literária de análise gráfica, isso é congestão, isso é acumulação, isso é lateralização. Se vocês não derem unfollow nesses subminerais e subprotozoários,
vocês continuarão patinando e bebendo chorume destilado das redes. E o investigador on-chain Zach XBT é um detetive on-chain, um dos mais famosos da plataforma X, identificou o Grupo Lazarus de Pyongyang, da Coreia do Norte, como responsável pelo hackeamento de 1,4 bi de dólares da Bybit. O mais impressionante foi a extrema simplicidade como um address externo ao dos criadores do smart contract que controlava a multi-assinatura desse cold wallet da Bybit, como um address externo com uma ridícula facilidade deu início à transação que mudou o código do smart contract e entregou a titularidade dessa montanha de Ethers para o Grupo Lazarus. Basicamente, um suposto cold wallet robusto que precisaria de pelo menos 2 assinaturas aceitou uma transação de centavos e alterou a titularidade dos Ethers gerenciados por esse contrato inteligente. E o Michael Saylor abriu o verbo e pressiona agora por uma reserva soberana norte-americana nacional de pelo menos 20% de todo o circulation supply de BTC, o que daria ali em torno de 3,5, 4 milhões de BTCs. Michael Saylor discursou na Conferência de Ação Política Conservadora essa semana. O Bitcoin representa, segundo ele, a força tecnológica mais poderosa para o conservadorismo global. É o único ativo de propriedade privada que jamais poderia ser expropriado por estados soberanos. E a criação dessa reserva de 20% de todo o circulation supply em favor de um fundo estratégico soberano nacional norte-americano criaria uma armadura econômica intransponível. Saylor alertou sobre as vulnerabilidades das moedas fiduciárias, afirmando que a liberdade que você tem se o seu dinheiro está embutido numa moeda que qualquer um pode imprimir a qualquer velocidade e desvalorizá-la a zero, não é nenhuma. Basicamente, Michael Saylor afirmou que a maior fonte de financiamento estatal não é a arrecadação tributária, é a impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos. E a única maneira de você se proteger disso é por meio de BTC. E o Kanye West, no meio dessa confusão de hackeamento contra a Bybit, afirmou nas suas redes sociais que vai lançar a meme coin YZY. Gente, o Kanye West é uma figura ultra polêmica. Assim, vou dizer o mínimo aqui, não dá nem para repetir o que ele fala. Ele já deu declarações antissemitas, já falou um monte de barbaridades sobre um monte de assuntos, mas agora lançar uma meme coin na Pump Fan chamada YZY é o fim da picada, ainda mais que agora que o mundo está tentando se recuperar da meme coin lá do Milley. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump demitiu o presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, o general de 4 estrelas Charles Brown Jr. Segundo Donald Trump, ele era um general woke lá do Deep State, do Estado Profundo. No total, 6 oficiais do alto comando do Pentágono foram demitidos, incluindo a almirante Lisa Franchetti. A primeira mulher a liderar a Marinha também foi demitida. O general James Slife, vice-chefe da Força Aérea, também foi demitido. E os principais advogados do Exército, Marinha e da Força Aérea também foi demitido. No lugar do comandante das Forças Armadas, o Donald Trump nomeou esse Don Kane, que é um ex-comandante, estava na reserva, era um ex-comandante das forças americanas lá pelos idos de 2018, numa campanha no Iraque. Esse Don Kane basicamente conheceu o Donald Trump numa viagem que o Trump fez ao Iraque em 2018, uma viagem como chefe de Estado, como chefe
de Estado norte-americano. Ele fez uma viagem surpresa ao Iraque, enquanto servia como comandante daquela força-tarefa de operações especiais. O Trump teria repetido de forma elogiosa a habilidade do Kane, o caráter estratégico do seu raciocínio. Foi o Kane que viabilizou essa visita do Trump àquela força-tarefa de operações especiais no Iraque. Segundo as palavras do Donald Trump, ele é um general de verdade, um general de visão, destemido, estratégico e muito corajoso. Não se tem muitas informações sobre o Kane, mas o que se sabe é que desde essa visita do Trump em 2018 a essa base americana no Iraque, o Trump nunca mais teria perdido contato com esse general Dan Kane e eles teriam ficado amigos, e agora ele é o comandante máximo das Forças Armadas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o Trump, na verdade, avisou a Ucrânia que os serviços de internet da Starlink agora possuem prazo para ser cortado se os ucranianos, basicamente, continuarem colocando empecilho às negociações de paz entre Estados Unidos e Rússia, ou seja, os americanos não querem mais a participação dos ucranianos na mesa de negociação, os Estados Unidos vão cortar o serviço de acesso à internet via Starlink. Segundo os analistas, os drones e mísseis ucranianos ficariam rodando em círculos sem os serviços de internet da Starlink. O Elon Musk tweetou dizendo que só cumpre ordens do Donald Trump e que se o Trump exigir, ele aperta um botão e corta o serviço da Starlink em favor das forças ucranianas. Negociadores americanos disseram à Ucrânia que os Estados Unidos deram prazo para a Ucrânia se adaptar a uma suposta operação sem o serviço, que basicamente não existiria. A Ucrânia basicamente seria carta totalmente fora do baralho. O Zelensky disse, de repente, que poderia começar a apoiar as propostas americanas e russas na mesa de negociação, ou seja, claramente o Zelensky está dando sinais de que sem os serviços de Elon Musk e da Starlink, eles não conseguiriam mais continuar nenhum dia sequer nessa guerra. Ou seja, gente, quem pode mais chora menos. O americano estava vendo uma Ucrânia incomodando, o Zelensky visitando lá a cúpula de emergência da OTAN europeia, que o Macron convocou. Agora, o Trump ameaçou cortar os serviços da Starlink. Rapidinho, o Zelensky mudou o discurso. Enfim, gente, nesse mundo de quem pode mais chora bem menos, a BTC tentou estressar e avançar para dentro da nuvem aqui no diário. Ontem a gente chegou a bater 99.475. Com o evento de hackeamento contra a Bybit, a BTC voltou para baixo da mediana do canal de Keltner, mas não conseguiu fazer um fundo descendente em relação à agulhada do dia 18 de fevereiro, cuja mínima ficou em 93.388, ou seja, segue um padrão acumulacional. No gráfico de 6 horas isso aqui está bem mais claro. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BNB, Kusama, DOT, AVAX, Solana, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.